dando esse processo de ingresso dos deuses a esse panteão? Javé, a gente sabe que Yahvé é um deus estrangeiro. Então, você mesmo fala que ele entra ali no processo já mais ou menos da monarquia. Mas e essas outras divindades? Como é que a gente consegue desenhar o processo de ingresso delas? Elas já estão ali naquele caldeirão, né, cultural, por assim dizer? Ou também é fácil a gente conseguir identificar o processo de ingresso delas aos cultos? Você colocou muito bem, né? Yahvé, que é o Deus que chega, e discutido de onde seria a sua origem, e até por isso que eu acabei indicando, né, das leituras, o livro do Homer, do Thomas Homer, A Origem de Yahvé, que ele vai discutir isso, porque o culto plural das deusas, elas já estão ali, são deusas autóctones. Então, ela já fazia parte da crença e do culto, todo o levante ali já do período do bronze. E que aí, essa ideia do panteão seria Asherá e El, como o casal do panteão que organiza, que governa, e aí os deuses, né, que aí tem as classificações dos deuses. E aí, deuses filhos, que aí entra Baal, Anat, Astarte, Mote, Reshef, né, e outras divindades, porque são inúmeros nomes, né, e aí depois você tem uma outra categoria que seriam os mensageiros de El, que isso faria parte desse panteão, né, ali de todo o Levante, né, ali da região de Israel, Judá, o que a gente entende por Canaã, mas nesse sentido amplo de território, não nessa questão religiosa que os textos bíblicos colocam, como se fosse algo totalmente ruim e idolátrico. E aí Javé, quando chega, ele vai assumindo as características de El. Então El, ele acaba sendo assumido por Javé. E aí então assume o lugar de El e assume a esposa, Asherá. E aí eu selecionei algumas imagens que, pelas próprias datas, isso era tão comum. Essa imagem encontrada em Rivadim, que é ao sul da Shefelá, e ela é datada do século XIII, antes da Era Comum. É a figura de uma deusa amamentando duas crianças, que você percebe ali, duas crianças lactando seus seios, e aí o que poderia ser Asherá? Por conta da questão do ramo. Asherá é classificada a deusa do ramo, né, porque ela está sempre relacionada com o ramo, com a árvore. Então aqui, e eu acho que esse é um dos achados mais interessantes e importantes que se tem, que é o templo de Arad, porque mostra que o culto plural ele também é oficial. Porque se a gente vai para os textos bíblicos, a gente às vezes tende a entender que essa idolatria, com muitas aspas, seria apenas das pessoas, da população, fora do espaço sagrado oficial. São as mulheres nas casas que adoram as deusas. Não necessariamente, também. Mas não é um culto exclusivamente feminino. E não é um culto exclusivamente doméstico. E aqui a gente tem um instrumentalizado, lamentado. Sim, é um culto que estava também, a partir que foi tendo a monarquia, aquilo que era cultural também foi sendo agregado no Estado. A gente tem aqui Arad, né, um forte da monarquia judaíta. Ele estaria em função do século X até o século VII. E ele é um templo javista, porque junto com ele foram encontrados vários nomes javistas, então assim, você tem essa ideia. E aqui você tem o altar, né, o Santo dos Santos, e essas duas estelas, essas duas pedras em pé, uma maior, seria a representação da divindade masculina, e a menor, que seria a representação da divindade feminina, né, e assim os seus respectivos altares. O maior para a divindade masculina e o menor para a divindade feminina. E aí a gente conhecendo do contexto que tem desse período, outras evidências, outras inscrições, você tem aí, e que então seria o Santo dos Santos do culto de Javé e Asherá. E as oferendas possivelmente eram ofertadas ao mesmo tempo para os dois. Então aí uma você tem igualdade, até uma horizontalidade de culto, né, Sueli? Muito interessante. Sim. E aí traz ainda o aspecto da deusa também, né, nessa religião oficial.
pensar, e é o que eu estou problematizando, essa participação das mulheres no espaço sagrado oficial, que é espaço de poder. A gente não pode entender o sagrado religioso nessa época, metafisicamente vai abstrair, mas é um espaço de poder. E aqui são de Gilbert Elcon que eu falei, que também é desse 8º século. Uriahu, inscrição: bendito seja Uriahu por Javé, Asherá sua luz que mantém sua mão sobre ele. Por sua, e aí a gente não conseguiu mais identificar. Então, essa é uma inscrição de um túmulo. Então, assim, até essa ideia de uma crença num pós-morte, talvez, que Asherá e Javé irá guardá-lo.